Você acredita que ela quer ser tocada no corpo? Está errado. Freud revelou que existe um lugar que toda mulher quer ser tocada primeiro, e não é onde você imagina. A maioria dos homens ignora isso, e é por isso que fracassam na sedução. Neste vídeo, eu vou te mostrar como dominar esse ponto invisível e se tornar inesquecível. Todo homem já cometeu esse erro: acreditar que, para conquistar uma mulher, o primeiro passo é o toque físico, que um elogio, uma aproximação ousada, ou até um gesto romântico seriam suficientes para ativar o desejo dela. Mas o que muitos não percebem, e poucos têm coragem de admitir, é que o verdadeiro desejo feminino não nasce no corpo. Ele é aceso muito antes, muito mais fundo. Ele começa na mente. E se você não souber tocar a mente dela primeiro, qualquer tentativa de chegar ao corpo será ignorada ou, pior, repelida. A mulher é um ser emocional antes de ser físico. O corpo só responde quando a mente está cativa. Enquanto o homem reage ao visual, ao toque direto, ao estímulo externo, a mulher precisa de uma história, de uma emoção, de uma sensação interna que justifique o desejo. Por isso, tantos homens certos, bem-intencionados, são rejeitados, porque eles tentam conquistar pelo caminho errado. Eles tentam tocar antes de despertar, seduzir antes de provocar, e acabam sendo esquecidos porque não marcaram presença onde mais importa, nas emoções dela. A mente feminina funciona como um filtro emocional. Tudo que ela vê, ouve e sente passa primeiro pela lente do significado. Ela se pergunta: o que isso representa? O que esse homem me faz sentir? Como ele me afeta? Se você não provocar nenhum tipo de impacto emocional, então, aos olhos dela, você simplesmente não existe. Pode estar bem vestido, ter boas intenções e até parecer interessante. Mas se não ativar a parte emocional do cérebro dela, aquela que conecta expectativa, tensão e desejo, você será mais um figurante na vida dela. Sigmund Freud, o pai da psicanálise, dizia que o comportamento humano é profundamente guiado por desejos inconscientes. No caso da mulher, esses desejos estão diretamente ligados à experiência emocional. Ela não deseja o homem que aparece. Ela deseja o homem que aparece dentro dela, nas imagens mentais que ele provoca, nos sentimentos que ele ativa, nas tensões internas que ele cria sem dizer nada. É nesse território inconsciente que a verdadeira sedução acontece. E é aí que o homem estrategista opera. É por isso que tantos homens bonitos, ricos ou perfeitos no papel são descartados por mulheres que, na teoria, deveriam valorizá-los. O jogo não é racional, é psicológico, é sensorial. E o primeiro toque que toda mulher quer sentir é o da curiosidade emocional. Ela quer se sentir invadida por pensamentos inesperados, por sensações contraditórias, por algo que a tire do controle e do tédio. E esse tipo de toque não tem nada a ver com o corpo. Ele nasce no jeito como você fala, no que você não revela, no silêncio carregado de presença, na tensão invisível que você cria com a sua postura, suas pausas, seus olhos. Quando um homem sabe provocar isso, ele domina sem encostar. Ele prende sem tocar, porque o desejo feminino, diferente do masculino, é um fogo interno, e esse fogo não se acende com promessas, se acende com emoções, com camadas, com a habilidade de plantar um sentimento que ela não consegue entender, mas também não consegue ignorar. Maquiavel dizia que os homens devem ser guiados mais pelo medo do que pelo amor. No universo feminino, isso se traduz de forma precisa. A mulher se entrega não a quem promete segurança, mas a quem a faz sentir que está diante de algo mais forte que ela. E esse algo começa quando você conquista o único lugar que os fracos ignoram: a mente. Agora que você entendeu onde tudo começa, é hora de ir mais fundo. Porque para dominar o jogo emocional feminino, você precisa entender como ela pensa. E quando você decifra a lógica emocional dela, você ganha acesso ao mapa do desejo. E é exatamente isso que vamos explorar agora. Mas antes de continuarmos, se você quer realmente dominar a mente feminina e o jogo da atração, criar uma presença que elas desejam, conquistar o poder de ser inesquecível
e assumir o controle das suas relações com as mulheres. Então, atenção! O livro digital, A Psicologia da Sedução, vai te fazer conquistar tudo isso. Ele revela estratégias que eu nunca pude mostrar nos vídeos. Clique no primeiro comentário fixado e domine esse poder. A chave para dominar uma mulher não está em decifrar o que ela diz, mas em compreender o que ela sente e nem sempre sabe expressar. A maioria dos homens falha porque tenta se comunicar com a mulher de forma direta, lógica, como se estivesse negociando com outro homem. Mas a mente feminina funciona em outra frequência. Ela não busca fatos, ela busca significados. Ela não reage ao que é real, mas ao que representa algo dentro dela. E por isso, quem aprende a criar as histórias internas certas, domina a percepção dela sem levantar a voz. Neurologicamente, o cérebro feminino é altamente interconectado entre as áreas de linguagem, emoção e memória. Isso significa que tudo o que você diz ou faz com uma mulher é automaticamente cruzado com o que ela já viveu, com o que ela sente e com as narrativas que ela carrega sobre o mundo e sobre si mesma. Em outras palavras, ela não ouve apenas o que você fala, ela sente o que aquilo representa. É por isso que o simples gesto de ignorá-la, se feito no momento certo, pode ser mais impactante que um discurso inteiro, porque ativa nela uma história emocional, de rejeição, de desafio, de curiosidade. Louann Brizendine, neurocientista e autora de O Cérebro Feminino, explica que as mulheres possuem um sistema cerebral orientado a conexões sociais e emocionais mais sensíveis. Elas não apenas percebem nuances emocionais com mais facilidade, como também são dominadas por elas. Isso explica por que uma mulher se apaixona por um homem que a faz sentir contraditoriamente segura e desafiada, e também por que se desinteressa por aquele que se entrega fácil demais, sem mistério, sem tensão, sem jogo. Essa é a razão pela qual o sedutor silencioso é tão eficaz. Ele não precisa dizer que tem valor. Ele apenas age de forma que a mulher construa esse valor dentro dela. Ele planta emoções, provoca sensações, cria dúvida. E a dúvida, na mente feminina, é o portal do desejo. Porque diferente do homem, que deseja por certeza, a mulher deseja pelo que não é dito, pelo que poderia ser. O espaço em branco é o que aprende. A ausência calculada, o silêncio carregado, o olhar que insinua mais do que entrega, tudo isso constrói uma narrativa emocional que ela vai reviver mentalmente, sozinha, quando você nem estiver por perto. É por isso que a lógica não seduz. O que seduz é a emoção que ela atribui a você, a ideia que você representa, o impacto que você causa sem tocar. O homem que entende isso para de explicar, para de tentar convencer e começa a influenciar. Começa a comandar o imaginário dela com gestos calculados com presença seletiva e com falas que abrem portas internas que ela nem sabia que existiam. E agora que você já entendeu como a mente feminina interpreta e não apenas ouve, está pronto para aprender como manipular essas emoções com precisão. Porque a partir de agora, vamos ativar os gatilhos certos que transformam desejo em dependência emocional. Toda mulher já conheceu um homem que ela não conseguia tirar da cabeça. Mesmo sem saber exatamente por quê, ele permanecia ali, no pensamento, no corpo, nas emoções. E o mais impressionante é que muitas vezes ele nem era o mais bonito, nem o mais carinhoso, nem o mais correto, mas ele sabia acionar algo invisível, algo que os outros não sabiam. Ele entendia, mesmo que intuitivamente, como prender a mente de uma mulher antes mesmo de tentar conquistar o corpo. E esse é o segredo que os homens comuns ignoram. Existem gatilhos mentais que criam fixação emocional, e quem domina isso, domina o desejo feminino. O primeiro ponto que você precisa entender é que a mente feminina funciona com base em contraste emocional. Se tudo que você oferece é previsível, estável, seguro e repetitivo, o cérebro dela entra em modo automático. E nesse modo, não existe atração. O que cria apego não é o conforto,
é a tensão emocional. É o desequilíbrio emocional controlado. Aquele vai e vem estratégico que ativa o sistema de recompensa do cérebro dela, exatamente como uma droga. E quanto mais instável for a entrega emocional, mais ela investe, mais ela se prende, e mais ela sofre quando você se afasta. É o que B.F. Skinner descobriu nos estudos sobre reforço intermitente. Quando a recompensa não é previsível, o cérebro se envolve mais. Cria expectativa, gera obsessão. E o que isso significa para você? Significa que para se tornar inesquecível, você precisa deixar de ser óbvio. Você precisa alternar momentos de presença marcante com distanciamentos calculados. Precisa fazer ela rir e depois ficar em silêncio. Precisa mostrar que se importa e depois sumir. Essa oscilação não é jogo barato. É neurociência aplicada. É você manipulando a mente dela para criar conexão emocional profunda sem entregar o controle. E quanto mais ela tenta entender, mais ela se envolve. Quanto mais ela investe, mais se apega. E quanto mais se apega, menos consegue te esquecer. Esse é o ciclo da fixação emocional. Você se torna parte de uma história interna que ela revive sozinha. E nesse processo, mesmo sem perceber, ela começa a associar você a estados emocionais intensos. E tudo que é emocionalmente intenso é memorizado com mais força pelo cérebro. É por isso que ela não se lembra do cara que foi certinho demais, mas não consegue esquecer o que a confundiu, o que mexeu com o orgulho dela, o que fez ela questionar o próprio valor. Freud dizia que somos escravos das memórias emocionais mal resolvidas. E na mente feminina, isso se torna uma prisão sutil. Ela não quer voltar porque você é o melhor, mas porque não entendeu o que sentiu. E o que não se entende, se repete. Quando você aprende a provocar esse tipo de reação, você sai da fila dos que pedem atenção e passa a ser o nome que ecoa na cabeça dela quando o silêncio pesa. Agora, com esses gatilhos ativados, resta uma última peça no tabuleiro. Como assumir o papel do homem dominante de forma natural, sem precisar provar nada. Porque o verdadeiro poder não está em convencer, mas em ser sentido. Em um mundo onde a maioria dos homens implora por atenção, o verdadeiro dominante é aquele que nunca pede nada, mas conquista tudo. Ele não precisa levantar a voz, nem se exibir, nem correr atrás. Sua presença por si só já impõe respeito. Ele entra em qualquer lugar como se o ambiente tivesse que se ajustar a ele. E o mais impressionante é que ele não faz isso atuando, ele faz sendo. Porque ele entendeu algo que poucos perceberam. O verdadeiro poder não está em ser aceito, está em ser impossível de ignorar. A mulher é emocionalmente programada para reconhecer hierarquias sociais e emocionais. Ela lê sinais, interpreta posturas, testa limites. Ela observa mais do que ouve, sente mais do que entende, reage mais ao que é transmitido inconscientemente do que ao que é dito verbalmente. É por isso que o homem que tenta agradar, que busca validação, que se adapta para ser aceito, sempre perde, porque ele já se coloca abaixo. E mulher não se entrega ao que ela sente que domina. Ela se entrega ao que ela sente que não consegue dominar. Robert Greene, em suas 48 Leis do Poder, ensina: seja sempre mais misterioso do que necessário, porque o mistério protege o seu valor. E o homem que domina o silêncio, que não se explica, que não se justifica, que não se entrega facilmente, automaticamente se posiciona como superior na hierarquia emocional. Ele vira enigma, ele vira desafio. E a mulher, movida por instintos de seleção e conquista, sente uma necessidade quase biológica de entender e conquistar esse tipo de homem. E o mais fascinante é que esse domínio não vem do ego inflado, ele vem do desapego, do controle emocional total. O homem que sabe que pode perder, mas mesmo assim não se curva, se torna magnético, porque ele transmite uma segurança que não depende de aplausos, ele está em paz com a própria presença. E é justamente essa ausência de carência que transforma a curiosidade dela em obsessão.
Ele não corre atrás, mas caminha com propósito. Ele não se ajoelha emocionalmente, porque já se validou internamente. Esse é o tipo de homem que não pede espaço. Ele ocupa, não com agressividade, mas com presença, não com discurso, mas com energia. Ele é escasso, intenso e enigmático. E por isso mesmo, ele permanece. Porque no fim, toda mulher pode esquecer o que você disse, pode esquecer o que você fez, mas nunca vai esquecer como você a fez sentir. E o homem que domina isso, domina tudo. Agora, com essa presença estabelecida, só resta uma última jogada. Como transformar tudo isso em uma marca emocional permanente, algo que ela não consegue apagar, mesmo que queira. E é isso que vem a seguir. Mas antes de seguirmos, se este vídeo contribuiu em sua vida, inscreva-se no canal, deixe um like e um comentário para levarmos essa mensagem para mais homens como você. Comente. Toque a mente. Eu te agradeço antecipadamente. Você é o além da média. Todo homem que realmente entendeu o jogo não busca apenas conquistar uma mulher. Ele busca deixar uma marca que ela não consiga apagar. Mesmo que o tempo passe, mesmo que outros apareçam, mesmo que ela diga que superou. Porque o verdadeiro estrategista sabe que o controle total não está em estar ao lado dela, mas em permanecer dentro dela, onde ninguém mais pode alcançar, na memória emocional. E isso só acontece quando você deixa de ser um personagem passageiro e se torna um símbolo, um arquétipo, um ponto de referência que ela usa, consciente ou inconscientemente, para comparar todos os outros. Se você souber usar os gatilhos certos, ela nunca vai esquecer a sensação de estar na sua presença. E aqui entra um dos princípios mais profundos da psicologia feminina. A mulher não se apega a fatos. Ela se apega às emoções que experimentou. Quando você faz ela viver algo que ultrapassa a rotina emocional dela, quando você a tira do eixo com intensidade, ausência, mistério e domínio, você se torna insubstituível. Não por ser perfeito, mas por ser raro. E tudo o que é raro, mesmo quando vai embora, permanece dentro. Essa é a diferença entre o homem comum e o homem marcante. O comum preenche o tempo. O marcante invade a memória. Ele aparece em momentos aleatórios, em comparações silenciosas, em lembranças involuntárias. Porque ele não foi apenas uma presença. Ele foi um gatilho. E isso não se compra, não se força, não se finge. Isso se constrói com estratégia, frieza e entrega controlada. É você dando menos do que ela esperava e mais do que ela estava pronta para sentir. Carl Jung dizia que os arquétipos vivem no inconsciente coletivo e moldam nossas experiências. Quando você representa para uma mulher o arquétipo do desafio, do mistério, da autoridade emocional, você ativa nela um drama interno do qual ela não consegue escapar. Você vira parte da narrativa pessoal dela, um personagem que aparece em sonhos, em comparações, em vontades que ela não entende. E mesmo quando tenta substituir, nenhum outro encaixa, porque você mexeu com uma parte dela que poucos acessam. Você a tocou onde realmente importa, na mente. Se esse conteúdo acendeu algo em você, se fez você enxergar o jogo com mais clareza, então já sabe o que fazer. Deixa o like agora, se inscreve no canal e comenta aqui embaixo o que mais te impactou. Escreve. Toque a mente. Isso mostra que você está na sintonia do além da média. E se você quer fortalecer ainda mais essa irmandade, torne-se membro. Seu nome aparece nas telas finais como parte da elite que está construindo algo maior. Aqui, a gente não forma homens comuns. A gente forma estrategistas. E você é um deles. Vamos juntos, essa missão só está começando, meus irmãos.